Fica à vontade. Tá em casa. Ô, gente, que felicidade estar aqui, sabe? A gente está rodando aí, indo em muitos lugares, ministrando, compartilhando aquilo que Deus tem feito lá na Índia, mas compartilhar em casa é diferente. Tá com os irmãos, tá como a pastora falou, com a nossa família. É muito bom mesmo, sabe? A gente já teve um tempo aí de comunhão, desde a semana passada aí, tivemos a conferência de mulheres aí, tivemos a reunião dos homens, e é sempre muito bom estar junto com os irmãos. Eu falo que o tempo que a gente está aqui não é o tempo que a gente gostaria de estar, a gente queria ficar mais, mas infelizmente por uma série de circunstâncias, nós já estamos indo embora na terça-feira, mas assim, a gente vai embora com o sentimento assim, de que queria ficar mais tempo, mas de que o tempo que a gente ficou foi um tempo de bênção para a nossa vida, sabe? E da mesma forma que a gente tem sido abençoado aqui na nossa comunidade, a gente também quer estar compartilhando, trocando experiência, estar em comunhão para também abençoar de alguma forma a vida dos irmãos, sabe? Com o que a gente tem vivido, com os testemunhos que a gente tem presenciado lá na Índia. E nessa noite a gente quer compartilhar, né, atualizar a comunidade, atualizar a nossa casa sobre tudo que tem acontecido lá na Índia. Sabe, eu sei que tem muitos irmãos aqui que da última vez que a gente veio não estavam aqui, são novos na igreja, glória a Deus, né? Toda vez que a gente vem tem sempre gente nova, então a gente tem que estar compartilhando novamente, às vezes repetindo algumas coisas, mas são informações importantes para você ver o quão relevante é a igreja estar envolvida em missões num lugar tão difícil como a Índia. Então a gente sempre vai estar dando alguns dados sobre a Índia, informações para você entender, sabe, o quão importante é essa atuação da missão Paixão e Compaixão lá na Índia, através das nossas vidas, sabe? E como a pastora diz, e eu também quero reforçar, eu deixo o convite aqui aos irmãos que queiram nos visitar lá na Índia. É sempre assim, um motivo de felicidade quando a gente recebe as pessoas do nosso país, pessoas que a gente ama, sabe? Eu e a Daniela particularmente, nós gostamos muito assim, de estar junto, de estar encontrando. E sabe, passar 1 ano e meio, 2 anos longe daqui, assim, é um grande desafio para nós, é uma grande renúncia, mas a gente sabe que é uma coisa necessária. Então, quando a gente recebe irmãos lá na Índia, do nosso país, da nossa casa, para nós é um grande motivo de felicidade, sabe? Então, quero já deixar o convite, eu sei que é difícil, tem custo, é longe, mas se você tiver oportunidade, é importante você ir num lugar como a Índia, ainda mais você dessa comunidade que tem se envolvido, que tem, sabe, de uma forma abençoada aquela nação, para você entender o quão carente do evangelho, quão carente de igreja, de trabalho missionário aquela nação é. E eu falo que não é porque é lá do outro lado do mundo, não é lá na Índia que não é nossa responsabilidade, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, parte desse corpo está aqui, parte está lá. Então a igreja sofre lá, a gente sente aqui. A igreja sofre aqui, reflete lá com certeza, você pode ter certeza disso. E nessa noite eu quero passar algumas informações para vocês sobre a situação atual da Índia em relação ao evangelho, para você entender como que é lá, como que é essa questão da perseguição. São informações rápidas, o tempo nosso é muito limitado aqui, mas só para você ter uma ideia da dimensão. E depois a gente vai estar dando ênfase, compartilhando sobre os trabalhos que temos realizado lá, o que Deus tem confiado a nós naquela nação. Porque nós queremos dar ênfase àquilo que Deus tem feito. Porque ênfase às dificuldades, os problemas, tem muita gente já dando ênfase, é a mídia, as notícias ruins chegam rápido lá, né? Geralmente da Índia o pessoal só recebe notícia ruim. E é um país realmente difícil, sabe? Mas nós queremos aqui estar compartilhando que independente das dificuldades que nós encontramos, independente do nível de perseguição, a obra de Deus não para. É comigo, é com você ou é com qualquer outra pessoa. Deus vai sempre levantar aqueles que entendem e obedecem para fazer a obra dele.
E não vai ser problema, não vai ser perseguição que vai limitar a obra do Senhor. E nós lá, nós somos apenas, eu digo que nós somos participantes. Deus tem confiado algumas coisas a nós lá, mas nós somos participantes daquilo. E da mesma forma que nós somos, a nossa comunidade, você que está sentado aí, você também é participante. Se você faz parte dessa igreja, você é participante, você é responsável por aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Se você está aqui, você ora, você participa, você investe, tem irmãos que ofertam nesse trabalho lá na Índia, sabe? E nós somos gratos, porque nesse conjunto que se torna possível que essas coisas aconteçam lá na nação da Índia. E nós realmente agradecemos à igreja, agradecemos aos irmãos mesmo de coração. E tudo que você vai ver hoje é bem pouco, sabe, do que aquilo que a gente tem para compartilhar, histórias engraçadas, histórias difíceis, testemunhos, mas é um pouco do que a gente tem aqui nesse tempo para estar compartilhando com vocês. Então, e vocês são parte disso. Então, a gente quer de antemão agradecer a cada um aqui e você pode se sentir orgulhoso pelo que Deus tem feito naquela nação. Eu ia pedir para o irmão liberar o slide aí. E aí eu vou estar informando vocês mais sobre essas dificuldades da perseguição na Índia. Isso, pode passar o primeiro. Então, gente, eu sei que muitos aqui já sabem, mas a Índia é um país idólatra, é um país que vive, infelizmente, no engano, por uma tradição, um costume milenar. A Índia hoje é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China, né? Mas eles falam que a tendência é passar a China em alguns anos, acho que daqui 2, 3 décadas, se continuar o crescimento populacional atual. E também é um país onde há o maior número de pessoas não alcançadas no planeta. Sendo o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas, 80% dessa população ela é hindu, é da religião hindu. Não sei se você já ouviu falar, mas a religião é uma religião onde adora Deus, milhões de deuses. Aqui nessa foto, a gente coloca essa foto para representa uma das formas que eles fazem para adorar os deuses. Então, dentro da religião hindu, são 33 milhões de deuses oficiais, mas esse número pode chegar a 300 milhões não oficiais. E a gente é muito famoso, né? Costuma brincar a vaca, né? A vaca é sagrada na Índia, a vaca é sagrada na Índia. E esses 33 milhões de deuses, eles acreditam dentro da religião que todos esses 33 milhões vivem dentro do estômago da vaca. Por isso que a vaca, ela não tem problema assim, ninguém vai pegar ela, vai querer comer ela, vai querer matar ela lá. Então ela realmente é sagrada dentro da religião, dentro da nação. E são feitos rituais de adoração. Tudo que a gente pode ou não pode imaginar é adorar dentro da Índia. Esse é um dos rituais que eles estão fazendo ali. Entendeu? Isso também é um dos rituais para fazer chover lá na Índia. E as pessoas são adoradas na Índia, crianças são adoradas na Índia, animais são adorados na Índia, pedras são adoradas na Índia. Tem muitos templos lá. Como nós temos igrejas aqui no Brasil, lá são templos para eles, por hindu. E aonde você vai, você encontra templo. Aonde você vai, você encontra altar. Dentro de casa, dentro de escritórios, em repartições públicas. Às vezes em condomínios, eles fazem templos dentro do condomínio. Então você meio que você não tem alternativa. Você está vivendo ali imerso naquela adoração, sabe? Mas a gente, como cristão, a gente não se mistura, não entra naquilo. Mas a gente está naquele ambiente, sabe? E a Daniela brinca assim, às vezes ela fala, e é uma verdade. Às vezes nós estamos andando pelas ruas da Índia, e aí está no carro, está escutando louvor, e aquilo assim, é uma coisa assim, para nós, assim, do nosso dia a dia, é uma coisa banal para nós, mas ela fala assim, que ali nós estamos, sabe, manifestando e anunciando o reino de Deus por aquelas ruas, por aqueles lugares, e isso é uma verdade. Então isso é muito importante para nós, sabe? Tá assim, coberto de oração mesmo, porque o ataque vem, é difícil.
Então, lá na Índia é o berço da religião hindu, eles fazem as adorações, sabe? Depois vem o islamismo, os muçulmanos, 14% daquela população é de muçulmano, 14% dentro do número populacional da Índia, gente, é praticamente o Brasil inteiro. A gente fala, é um Brasil inteiro de muçulmanos dentro daquela nação. E nós cristãos temos um percentual baixo, é 2,4%, 2,5%. É baixo? É muito baixo. Por isso também que é importante a presença missionária, a presença do evangelho dentro daquela nação. Para que isso comece a mudar. A gente crê que esse número é maior um pouco. Mas a gente não tem o dado oficial, porque muitos cristãos que estão se convertendo, que se converteram, ainda não entraram dentro dessas estatísticas. Muitas vezes eles demoram, às vezes, anos para manifestar isso e esse número entrar dentro das estatísticas. O governo ele é um governo perseguidor em relação à pregação do evangelho. Sabe, você pode ser cristão lá dentro da Índia, você pode ser cristão. A atuação da igreja, a igreja pode atuar lá dentro da Índia. Lá toda a igreja tem que ser registrada e o governo controla. E aí se a igreja começa a crescer, ela já começa a ter problema com o governo. Porque está convertendo pessoas. E lá não pode converter pessoas lá na Índia. Você pode ser cristão. O pastor, ele pode pregar. Mas ele não pode evangelizar para a conversão. E é aí que está o problema lá. Porque aí o governo vem. E esse nível de perseguição começa no governo e chega ao nível familiar que a gente fala. Porque às vezes se um da família que é tradicional, que é hindu, que tem essa tradição milenar, que é passado de geração em geração, esse ensino hindu, se ele começa a frequentar a igreja, se ele começa a frequentar reuniões, se ele começa o processo de conversão, a família dá as costas literalmente para ele. Muitas famílias, eles vão banir aquela pessoa do círculo familiar ali e ela não é mais considerada aquela família, porque ela está traindo primeiramente a nação dela, porque a nação é hindu para eles. Porque a família é hindu, eles estão traindo a nação, estão traindo a família. Então, gente, é uma realidade dentro da Índia diferente do que a gente entende, diferente da liberdade que nós temos aqui no Brasil. A gente fala em todos os lugares que a gente vai, valorize a liberdade que você tem aqui no Brasil. Mas é difícil também, porque a gente só valoriza, né, aquele negócio, valoriza só quando perde. Então a gente lá em meio à adversidade, em meio aos problemas, a gente começa a dar valor a pequenas coisas, ao acesso que nós temos, sabe, ao evangelho aqui. Por isso que eu acho também que a gente vem e a gente quer passar mais tempo, sabe, aqui na nossa comunidade, aqui com os irmãos, aqui no Brasil. Mas o nosso tempo também é limitado. Então, para você entender o quão difícil é estar na Índia, é fazer o trabalho missionário, é desenvolver o trabalho, sabe, do Senhor lá. Mas o trabalho não para. Graças a Deus, Deus tem dado graça, tem dado oportunidades para nós, tem aberto portas lá para a gente ter, sabe, contato com a nação, pregar o evangelho, levar a palavra. E isso é fruto que a gente está tendo naquela nação, é um fruto dessa comunidade também, por estarmos semeando naquela nação, semeando num lugar onde os povos não alcançados, sabe, são grande maioria. Então, assim, sabe, a gente fica feliz por tudo que tem acontecido lá. E isso é muito importante, para que o nome do Senhor seja conhecido num lugar como a Índia. Então, aí é uma das fotos que representa essa adoração, essa questão de cultuar os deuses que eles acreditam. Pode passar o próximo, por favor. Aí essa foto aí é uma foto interessante também. Essa foto a Daniela tirou na cidade, lá ela estava um dia na rua, na cidade, e aí veio uma espécie de procissão no centro da cidade. Aí esses homens, esses jovens aí, tem criança envolvida ali, eles estavam celebrando, sabe, agradecendo ao Deus que eles acreditam, que eles cultuam, agradecendo pela vida, pelas bênçãos, sabe, sobre tudo aquilo que tem vindo até eles. Eles são gratos a Deus e eles querem ali de uma forma manifestar isso publicamente. Então, eles vêm, eles fazem barulho, e eles vêm em uma forma de procissão,
E ali eles estão com algumas coisas no rosto, é perfurado, gente. A Daniela falou que na hora ela sentiu mal, deu vontade de vomitar. E ali o rosto deles estão perfurados ali com tipo uma flecha, uma lança atravessada. Você vê ali tem um menino ali também. E tudo isso que está pendurado no braço, no peito deles, está pendurado esses penduricalhos aí com gancho. Então está enganchado no corpo. Não sangra, mas cada um daqueles penduricalhos são ganchos, tá? Então eles vêm ali e ali eles estão manifestando, sabe, o agradecimento pelas bênçãos, pela vida deles, por tudo que aqueles deuses que eles acreditam têm feito por eles. E ali eles estão manifestando de forma pública. Para você ver a que nível eles chegam de adoração e sacrifício por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles foram doutrinados e ensinados. Por isso que eu digo, tem que haver uma quebra sobre isso, porque isso é passado de geração em geração. E de geração em geração, isso já vem há milhares de anos. Tá? Tem cidades lá na Índia que é 5 mil anos de existência. E isso vem. A cada ano, sabe, a cada geração vem sido passado. E a gente está lá, sabe, para estar cooperando em quebrar essa maldição, esse engano, isso que é feito de geração em geração. Pode passar o próximo. Como eu te disse, são milhões de deuses, né? E ali é o templo dos ratos. O rato também é um deus lá na Índia. Se você mata rato, você está matando um deus indiano. Entendeu? Se você, muitas vezes você vê rato aqui, para você é o quê? Sinônimo de sujeira e de doença. Para eles não, para eles é Deus. Esse templo aí é um templo muito grande, é bem maior que a igreja aqui. E ali eles estimam que vivem aproximadamente 20 mil ratos. Então os ratos vivem ali. Os deuses, né, vivem livres ali. Estão andando para lá e para cá. E ali as pessoas vêm. E aí você não pode entrar calçado, tá? Você tem que andar descalço. Para você não contaminar o templo. E aí, mas as pessoas entram ali. Você pode reparar na foto que eles estão descalços e eles sentam ali. É que essa imagem aí, gente, é uma imagem específica dentro de um lugar ali, mas o templo é grande. Se você entrar na internet e procurar Templo dos Ratos na Índia, você vai ver que é muito grande ali o templo. E eles vivem livremente, as pessoas vêm para fazer adoração, trazem oferendas, trazem comida, trazem velas. E ali eles têm um tempo de comunhão com os ratos. Estão ali, está vendo? Eles estão compartilhando ali comida, os ratos estão ali, crianças estão ali, como eu te disse, são passados de geração em geração, essas crianças já estão aprendendo, e ali eles sentam, dão a comida para os ratos, muitos vão lá, levam as marmitinhas assim, ó. Indiano gosta de fazer piquenique, sabe? Aí carrega as marmitinhas para tudo quanto é lugar. E ali eles vão fazer piquenique ali dentro. Então eles sentam, comem, aí dá para o rato, aí come de novo. E é assim. Essas imagens que a gente mostra, não é para escandalizar, mas é para te trazer a realidade do que acontece lá, sabe? Não é uma coisa assim, acontecia, aconteceu. Não, está acontecendo. Acontece. E se não haver uma quebra, vai continuar acontecendo. Entendeu? Então, esse é o nível de adoração que eles têm, de culto aos deuses. Sabe, eles estão no engano, eles estão cegos, mas eles estão fazendo o que eles julgam como o melhor. Então eles estão dando o melhor para aquilo que eles acreditam. Eles estão fazendo o melhor para aquilo que eles acreditam. Pode passar. Esse aí é a imagem do rio, né? Lá o rio Ganges, né? Que a gente já falou outras vezes aqui. Então o rio Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo, é o principal rio da Índia, é um deus. O rio também é um deus, o rio também é cultuado. Eu estive lá, eles fazem celebrações, eles fazem esses cultos aos deuses deles todos os dias às margens dos rios, e ali as pessoas estão ali. E dentro da religião hindu eles acreditam na reencarnação. E dentro, eu não sei te especificar, mas dentro de um ciclo que eles têm lá, então a pessoa tem algumas reencarnações, depois ela está para se encerrar o ciclo. E quando ela morre, o hindu, ele quer ser trazido às margens do rio, porque ele acredita que quando o corpo dele ser cremado, eles fazem um ritual ali, ser cremado às beiras do rio, e os restos mortais são lançados dentro desse rio,
Então, eles vão ter o ciclo de reencarnação finalizado e ali eles vão morar com o Deus que eles adoraram lá a vida inteira deles. Então, ali é feita muitas adorações. Essa imagem aí é uma imagem de um dia que eles estão festejando. Então, eles entram ali para fazer esse ritual e tá se banhando dentro das águas ali desse rio extremamente poluído. Pode passar o próximo. Como eu te disse, o crematório, aí é um dos crematórios, a gente chama de Casa da Morte, são vários ao longo das margens do rio, um do lado do outro. Obrigado, pastor. E ali centenas de corpos são cremados, e os restos mortais são lançados dentro do rio. É um rio muito poluído, mas que eles entram ali, eles se banham, eles lavam roupa, eles escovam os dentes. Eu já vi gente bebendo água. Né? É um Deus, gente. Para eles é um Deus. Então, assim, eles estão ali, eles acreditam naquilo. Então, assim, é um lugar muito triste. Eu falo que se nós cristãos que vamos à Índia, temos a oportunidade de ir a esse lugar para entender a dimensão do que é a Índia, sabe? É muito importante a gente visitar esse lugar, que é triste, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos motiva, sabe? Você está num campo realmente que necessita da presença do Senhor. A gente tem um chamado para povos não alcançados, são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Se eu saio aqui no Brasil, em qualquer lugar, o pessoal já ouviu falar de Jesus, independente se segue ou não. Lá não, lá você sai e o povo não conhece. Mas o povo conhece aqueles milhões de deuses, entendeu? Por isso é importante a presença do trabalho lá dentro da Índia. Pode passar o próximo. E aí essa imagem aí, é um indiano, lá bem típico, eles usam muito esses turbantes. Esses sinais na testa, assim, geralmente foi ao templo, mas tem alguns sinais diferentes, aqueles que as mulheres usam aqui ou aqui, representam outras coisas. Mas a gente coloca essa imagem e a gente gosta de dar ênfase, porque nós da igreja estamos esperando o quê? A volta do Senhor. Tem dia que é difícil, tem dia que você está na tribulação, e às vezes a gente fala, oh Deus, volta hoje, oh Jesus, busca a gente aqui, está difícil. E a gente também quer dar ênfase que se o Senhor voltasse agora, metade do mundo vai para o inferno, gente. Mais da metade, mas metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Então é egoísmo da nossa parte, sabe? Nós temos que estar no processo da palavra do Senhor. Sabe? Ele falou que todos os povos iam conhecer sobre ele. Então, se a igreja ela quer que o Senhor volte, é aí que nós precisamos mergulhar nisso mesmo. Fazer o trabalho missionário, fazer a missão, levar o evangelho. Porque aí quando os povos, não todas as pessoas, mas todos os povos ouvir falar do Senhor, aí está chegando o momento dele voltar. E é egoísmo da nossa parte deixar metade do mundo ir para o inferno. Eu falo que a porta do inferno na Índia é larga, gente, porque milhares de pessoas estão indo para o inferno todos os dias lá, morrendo no engano. Então a gente tem que trazer essa carga de responsabilidade para nós, sabe? Esse é o cenário atual da Índia. É uma coisa assim, é muito macro, é muito assim, superficial do que a gente está passando, mas para vocês terem uma ideia. E dentro de todas as diversidades, Deus tem aberto portas lá. A gente está com 3 frentes de trabalho. A gente vai passar um vídeo agora para vocês verem também. Está compartilhando com os irmãos alguns trabalhos. É um desses trabalhos que a gente começou agora, depois que a gente veio da última vez. Então é novidade. E assim, a gente fica muito feliz, sabe? Por tudo que Deus tem feito. Essas 3 frentes de trabalho, nós temos a cooperativa de mulheres, né? As bolsas estão ali, vocês já conhecem, muitos de vocês. Nós trabalhamos com implantação de igrejas em lugares onde vivem esses povos não alcançados. Nosso culto é feito hoje dentro de uma pequena vila lá, que predomina é os hindus e os muçulmanos. Mas a nossa visão é estar trabalhando em vilarejos ao redor. Então essa vila vai servir como base para nós, já é uma base para nós. Então lá nós estamos trabalhando com implantação de igreja, fazendo evangelismo,
visitando. O evangelismo não é igual aqui, eu não saio para a rua, entendeu? A gente tem que fazer dentro de casas, então a gente marca, vai, faz o evangelismo, vai numa casa, vai em outra, sabe? E eu fico assim muito satisfeito, sabe, de estar lá, estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós também estamos trabalhando dentro da zona de prostituição, na cidade que a gente mora. É uma cidade grande, é uma cidade maior que Manaus, e lá a gente tem um bairro inteiro que é um prostíbulo. Vocês vão ver no vídeo aí. É um lugar difícil. A Daniela fala assim, você pega essas zonas de prostituição que nós temos no Brasil, é um lugar difícil, é feio. Aí a Daniela fala assim, multiplica, sei lá, por 100, por 1000, de feio, de difícil. E é o que a gente, sabe, vê lá na Índia, nessas zonas de prostituição, nesses lugares. Então Deus tem dado a oportunidade para a gente estar, sabe, alcançando essas pessoas nos vilarejos, as garotas que estão ali sendo exploradas. E a gente vai ser uma ponte também ali dentro da prostituição, para que elas saiam daquele lugar. E em nome de Jesus a gente vai poder compartilhar aqui com os irmãos, sabe, testemunhos dessas garotas que vão sair dessa vida e vão ter a vida transformada. E não é por mim, não é pela Daniela, mas é pelo Senhor. Estratégias que o Senhor tem nos dado para que a gente possa ter relacionamento, porque a gente evangelizar, a gente também tem que criar um relacionamento. É um relacionamento e a gente poder falar da palavra do Senhor. Dentro desse prostíbulo, gente, tem polícia envolvida. A gente bota o pé assim ali nas ruas ali, eles sabem que a gente é estrangeiro. E ali a gente tem uma rotina, vai toda semana está ali, 2 vezes por semana. Então eles conhecem a gente. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? A gente, para eles é uma assim, para eles assim, ou esse pessoal aqui está vindo aqui para procurar algo com as mulheres, com todo esse movimento, esse trabalho, ou eles estão aqui de curioso, alguma coisa. Mas aí a gente fala, não, a gente está aqui, a gente tem um trabalho com as crianças, reúne com as crianças. A Daniela, não, nós temos uma classe de inglês aqui, está dando aula. Então, tipo assim, é professora, então tudo é por isso que a gente fala que a igreja tem que estar cobrindo a gente de oração, porque é um ambiente hostil, a gente está ali vulnerável, sabe, aos perigos dali mesmo, mas é sobre aquilo que Deus tem feito. Estamos andando debaixo ali da graça do Senhor, das promessas que Ele tem. Então Ele que vai nos guardar, e Ele que também vai nos encorajar a continuar fazendo. Amém? A gente vai passar um vídeo, depois o Daniel vai continuar dando mais detalhes para vocês. Pode liberar, meu irmão, o vídeo aí. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população que ultrapassa 1 bilhão de pessoas. Cultura de muitas cores e diversas religiões, a Índia tem 22 línguas oficiais e mais de 1.600 dialetos, apresentando 33% da população mais pobre do mundo. Conhecido como a terra das religiões, eles adoram todos os dias mais de 33 milhões de deuses, ou tudo aquilo que tem vida. Considerada a nação com o maior número de povos não alcançados, 80% da população é hindu, 14% muçulmanos e somente 2,4% são cristãos. Ser indiano é ser hindu, e aqueles que se tornam cristãos é como ser traidores da sua cultura e de sua própria origem. Considerando um dos países mais perigosos para uma mulher se viver, a mulher indiana, desde seu nascimento, trava uma luta pesada pela sobrevivência. Aqui, homens são como deuses e mulheres nascem apenas para servir. Mais de 13 mil meninas são abortadas diariamente.
pois para a cultura, ter um filho homem é sinal de bênção e ter uma filha mulher é sinal de desgraça e prejuízo. Tendo o sexo feminino como peso, as redes de tráfico humano fazem milhões de vítimas. Muitas delas têm o primeiro contato antes dos 9 anos de idade. São mais de 3 milhões de vítimas. Foi olhando para esta realidade que Deus nos levou a entrar dentro da Red Light, um prostíbulo com mais de 5.000 prostitutas. Então nasceu em nosso coração o My First Dream, um projeto de alfabetização que tornou uma ferramenta de relacionamento e oportunidade. Assim, através do projeto, apresentamos a elas a verdadeira face de Jesus. A paternidade então perdida por serem crianças traficadas ou por circunstâncias da vida, hoje através do My First Dream, elas têm sonhado com um novo recomeço para suas vidas. For us, it's a real pleasure to be working with these girls. When we first started, God showed us how He finds these girls to be His princesses and not the false identity that the men have given them here. It's an honor and a joy, and we have such a beautiful relationship with them now. We look forward to see what God has to do in their lives. So continue to pray for us, and thank you for all your love. मी शारदा गौतम धनले. मी पहिले कुठं कामाला जात नव्हते, पण कोपराटीमध्ये आले. तेव्हा त्या कोपराटीमध्ये आल्यापासून मला खूप बरं वाटलं. का बरं, बाहेर कुठं कामाला जायचं म्हणजे गडी माणसं असणार आणि आमच्या घरचे म्हणजे कुठं पाठवत नव्हते. हे कोपराटीमध्ये सगळ्या महिला काम करतात आणि इथं आल्यावर सगळं आपल्या घरासारखं वाटतंय. कुठं कामाचा हे आपल्याला दबाव नाही की हा तुम्ही एवढंच काम करा तेवढंच काम करा, असं काहीच नाहीये. आणि कोपराटीमध्ये आल्यापासून माझं खूप बरंच काहीतरी चांगलं झालंय. पहिले तरी कुठं कामाला नव्हतेच मी पहिले, पण इथं आले ना तर मला कुठेतरी असं मनाला समाधान वाटतं की मी तरी कुठेतरी काहीतरी थोडंफार करू शकते. आणि दानी सिस्टर यांनी आम्हाला कामावर घेतलं म्हणून मी त्यांचे खूप आभार मानते की त्यांनी आम्हाला कोपऱ्यामध्ये आम्हाला काहीतरी आम्हाला थोडंफार चांगलं जीवनामध्ये थोडंफार आमच्या काहीतरी घडविले. आणि जे आम्ही आतापर्यंत कुठं तर काहीतरी बाहेर कुठंच कामाला गेलेलं नाही ना, तर म्हणून इथं आलो. इथं सगळ्या महिला इथं आम्हाला खूप छान वाटतंय, हे घरासारखं वाटतंय. काहीच आम्हाला असं वाटत नाही की आम्ही कुठेतरी बाहेर कामाला करतो, असं वाटतं कुठेतरी आम्ही आमच्या घरातच काहीतरी काम करतो. आणि जे आम्हाला या कोपराटीमध्ये मदत करतात म्हणून त्यांना मी सगळ्यांना धन्यवाद करते ना. असंच आम्हाला मदत करतं का आणि आमच्या कोपराटीला असंच मदत करत राहा. हे 2 मी शब्द बोलून नमस्कार करते. O Ministério Amor e Missões fundou a cooperativa Peers of India em 2017, com a visão de poder impulsionar essas mulheres para uma nova perspectiva de vida. Hoje a cooperativa não só emprega, como também capacita. Todo o material fabricado é para ajudar o sustento de cada uma dessas famílias. Através da cooperativa, elas não só têm recuperado a dignidade, mas também conhecido o grande amor de Jesus. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable. A maioria dos povos não alcançados vivem nos vilarejos distantes na Índia. Através da implantação de igrejas, centenas de indianos têm sido alcançados pelo poder da palavra e do Evangelho.
cremos que este é só o começo do que Deus quer realizar nessas vilas. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know you care. Tudo isso que você acabou de ver só tem sido possível porque existe uma igreja que acredita nos planos de Deus para essa nação. Nós gostaríamos de agradecer às igrejas, aos pastores, cada irmão que tem sido suporte desse trabalho no campo missionário, você que tem orado, você que tem investido, fique com o nosso muito obrigado, com o nosso carinho, um grande abraço e que Deus continue te abençoando grandemente. Aleluia, glória a Deus. Fico muito feliz de poder estar aqui, poder compartilhar tudo que Deus está fazendo na Índia. Hoje de manhã falei a mesma coisa, vou estar repetindo. Quem estava aqui de manhã, por favor, levante a mão. Está difícil para me pregar a mesma coisa de novo. Pouca gente, amém. Então, assim, estar em casa e poder falar daquilo que Deus está fazendo lá na Índia, para a gente é um privilégio muito grande. A gente tem viajado muito, tem ido em muitas igrejas, mas eu falei assim que a gente está pregando no lugar que enviou a gente, no lugar que acreditou naquilo que Deus tinha para a nossa vida, é muito especial. Às vezes você pode estar olhando esse vídeo e estar falando assim, meu Deus, Senhor, quantas coisas o Senhor está fazendo lá naquele lugar, através da família do Bruno, da Dani, através desse envio. Quando você vê esse vídeo, você vê coisas que Deus está fazendo, mas para a gente, quando a gente está vendo esse vídeo junto com vocês, passa assim uma cena na nossa cabeça, de como foi difícil, de como a gente enfrentou muitas situações de dificuldade, de desafios para que aquilo ali pudesse acontecer. Mas, ao mesmo tempo, de como Deus honrou a nossa vida pela obediência também. Então, isso faz com que a gente prossiga, com que a gente continue acreditando nos planos de Deus para essa igreja, para a nossa vida. Eu falo assim que Deus ele é tão perfeito no seu propósito que existe algo para essa igreja que Ele planejou e que Ele trouxe pessoas de outro lugar para estar aqui para que isso acontecesse, né? Eu não sou do Amazonas, se algumas pessoas aqui não me conhecem, eu sou mineira, meu esposo é de São Paulo. E quando Deus chamou a gente para o campo missionário, foi uma decisão assim muito difícil, porque a gente trabalhava, a gente tinha trabalhava em empresas grandes, a gente tinha uma condição financeira boa, e Deus nos chamou para renunciar a tudo, sabe? E essa renúncia não foi uma decisão fácil de tomar, demorou, a gente viveu um processo para isso acontecer. Eu saí primeiro, depois o Bruno saiu. E foi quando Deus falou para a gente que antes da gente ir para a Índia, Ele queria que a gente viesse para o Amazonas. E aí eu costumo falar sempre isso, vou ter que falar de novo, né? Mas eu não gosto de calor, eu não gosto de mato, eu não gosto de bicho. Eu queria que a minha missão fosse um lugar que nevasse, para te falar a verdade. E eu só vou para lugar quente, meu Deus do céu. Então, assim, eu ficava sofrendo com calor. Mas eu falo que fisicamente, para mim, pessoalmente, o Amazonas foi mais difícil que a Índia. Espiritualmente, para mim, lá é mais pesado, sabe? É pesado. Tem dias que você levanta, parece que você saiu de uma guerra. E nesses dias não tem nem como você fazer nada. O melhor que você faz quando você levanta assim é orar, colocar louvor, ler a palavra, buscar Deus naquele dia de peso, sabe? E aqui em Manaus, quando a gente ia para o Timbó, que a gente viajava, eu falo que tem os mucuim que são endemoniados, gente.
Eu ficava empolada com aquilo. Eu chegava perto da pastora, a pastora Hilary, Valéria, e falava, ô, gente, esses micuim vão me matar antes de eu ir para a Índia, gente. Porque eu ficava parecendo que tinha catapora no corpo e coçava uma semana. Daqui a pouco estava na hora de voltar para o Timbó de novo e o negócio não tinha sarado ainda. Falei, Jesus amado. Mas Jesus, sabe, foi tão maravilhoso que o tempo que foi necessário para nós ficarmos aqui, nós ficamos, nós cumprimos o processo de Deus para aquele tempo aqui. Bruno fala que o Amazonas é uma mini Índia, porque lembra a gente muitas coisas lá na Índia. Então, foi o lugar que Deus nos trouxe e nos preparou para o propósito que Ele tinha para a nossa vida lá. Quando Deus me chamou para essa nação, eu tinha apenas 13 anos de idade, né? Deus falou assim, eu vou levar você e sua família. Eu não era nem casada, não tinha filhos, não conhecia meu esposo. Então, assim, eu não imaginava que Deus pudesse fazer de fato isso comigo, assim, e com a minha família. Mas eu percebi que todo esse tempo que eu fui vivendo até chegar aqui, Deus, Ele realmente nos chama para algo e Ele te prepara para esse algo. Mas eu também percebi que no momento dessa caminhada, muitas vezes parece que algo queria me paralisar para que eu não chegasse até o plano de Deus. Essa semana eu estava orando e eu estava comentando que Deus falou tão forte no meu coração sobre os planos que Ele tem para essa igreja, sobre a missão que Ele tem para essa igreja. E talvez se você ainda não sabe o porquê que Deus chamou, o porquê que você está aqui, e o porquê que você veio parar aqui, eu acho que é um tempo de nós começarmos a pensar com inteligência em Deus, o que Ele tem para nós aqui. No primeiro retiro dessa igreja que eu participei quando eu cheguei aqui, nós vivemos foi um retiro muito especial para a minha vida, que marcou a minha vida. E ele teve muitas profecias, muitas visões, tanto para a igreja como para pessoas individual mesmo. Eu lembro de uma visão que eu tive de borboletas, muitas borboletas voando, e cada borboleta representava uma nação. Então, assim, Deus falou muito forte que dessa igreja sairiam mestres, sairiam pastores, que nós faríamos a diferença dentro aqui do Amazonas e até para fora das nações. E eu continuo crendo nisso. Continuo crendo nisso com todo o meu coração. Igual eu falei assim, a gente passa por um monte de igrejas, porque tem várias igrejas que acompanham o trabalho, mas quando a gente chega aqui, parece que a gente recarrega a nossa bateria. É como se realmente a gente estivesse em casa, nos preparamos para voltar para a nossa casa na Índia. E com tudo isso que você viu, esse trabalho que você viu, nós estamos lá já implantamos 2 igrejas na Índia. Essa é a segunda, mas essa é a igreja que nós estamos tomando conta. Essa igreja, ela fica dentro de um vilarejo muçulmano. Gente, quando eu cheguei na Índia, eu morria de medo de muçulmano, não podia ver, que eu queria correr. Uma vez eu fui no aeroporto, e aí saiu 30 muçulmanos vestidos de branco, eu corri, fui para lá do outro lado do aeroporto, os 2 missionários estavam comigo e fez assim, ó. Aí eu fiz assim, ó, para ele vir, acho que tinha uma semana que eu estava na Índia. Aí ele, que é isso? Que você tá... Vai explodir. Vai explodir porque aquele monte de aglomeramento ali, eu não fico ali. Aí, não, Daniela, calma, você acabou de chegar, respira. E eu achava que onde tinha muçulmano ia ter explosão. Ô, gente, vocês estão rindo, mas não é brincadeira, não. Você entra no supermercado, você tem que mostrar a sua bolsa, você passa por um dispositivo para ver se você não tem bomba. Todo lugar, é banco, é supermercado, é shopping, tudo tem máquinas para saber se você está com explosivo. Você acha isso engraçado? Mas é verdade. Eu entrava nos lugares e falei, Jesus, a qualquer momento vai ter uma bomba explorar nesse lugar aqui. Como é que vai ser isso? Aí eu começava a questionar e falar com Deus, mas que lugar louco é esse que o Senhor me trouxe? Mas Deus, Ele te chama para algo e Ele te capacita para esse lugar, amém? O que Deus já tem preparado para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, Ele vai te capacitar de tal forma que vai ser comum para você.
Hoje, convivendo com os indianos há 3 anos e pouquinho lá na Índia, eles, sempre que eu estou com eles, eles falam assim comigo: Dani, você é brasileira só por fora, mas você é indiana por dentro. E para mim é um privilégio poder ouvir isso deles, porque significa de alguma forma que eles entendem o quanto eu amo a nação deles, o quanto eu amo eles. E eu penso, eu olho para a pastora Hillary e eu vejo a mesma coisa. Eu não aguento esse português perfeito dela. Eu falo: ora aqui, minha filha, que eu tenho que falar o hindi desse jeito. É desse jeito que eu tenho que falar o hindi. Porque a gente sabe que não é fácil estar em uma outra nação, igual a Gabi está lá na Alemanha. Meu Deus, aquela língua estranha que tem lá. Sabe? Que Deus dê capacidade para ela em nome de Jesus. Sabe? Então, assim, eu vejo assim que Ele está levando aqueles e Ele vai capacitar aqueles que eles estão levando, que Deus está levando para aqueles lugares. Assim como Ele está levantando pessoas aqui dentro dessa igreja para exercer parte do corpo de Cristo aqui. Amém? Então, nós estamos dentro desse vilarejo muçulmano. Nós temos 3 famílias de pastores lá. A gente vai colocar ali para você ver depois. A gente trouxe as fotos desses casais. São 3 pastores que Deus deu para nós lá. E eles estão trabalhando em tempo integral lá, tá? Então, a gente fez um mapeamento da área lá. Então, dentro deste vilarejo, tem mais 10 vilas em volta que não tem igreja e nem presença de evangelho. E aí, antes de eu vir para o Brasil, a gente foi fazer uma visita numa dessas vilas, gente. Primeira vez, aí eu cheguei dentro dessa vila, é uma vila tribal mesmo, as casas são igual ocas de índio. Quem acompanha a gente pela internet, de vez em quando eu posto nos stories algumas coisas. Mas assim, quando eu entrei dentro daquela vila, eu fui impactada tanto assim pelo Senhor mesmo, sabe? Eu comecei a pensar assim, Deus, o Senhor me trouxe do outro lado do mundo e eu estou pisando numa terra onde existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor e não sabem quem é o Senhor. E aí o pastor indiano que trabalha com a gente, ele falou assim: Dani, você quer deixar uma mensagem para eles? Você quer conversar? Eu não conseguia falar, não conseguia dar mensagem, que eu mesma estava sendo impactada por aquele lugar que eu estava ali. E aí nós entramos ali, eu entrei para dentro das casas das mulheres, tudo muito assim, tradicional e muito antigo, sabe? Pessoas que não tem nem televisão, não tem nada, gente, não tem banheiro, não tem cama, é no chão de barro, sabe? É bem assim, é bem forte. E eu pensei: Deus, o Senhor está nos dando um privilégio de poder levar o Senhor para as pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Então, eu quero dizer para você que tem caminhado com essa igreja, que tem caminhado conosco lá na Índia, você está entrando em lugares que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Você que tem ido junto conosco, você está entrando nesses lugares junto conosco. A oração de vocês pela nossa vida tem entrado nesses lugares junto conosco. E por algum motivo, pela graça de Deus, Ele tem deixado a gente entrar nesses lugares. Ali na Red Light é outro lugar também difícil de trabalhar. Eu não conheço nenhum estrangeiro que entrou lá dentro. Uma indiana que eu conheci, ela nos colocou ali dentro, a primeira vez que eu entrei dentro do prostíbulo. Pensa, gente, prostíbulo na Índia não é uma coisa assim que tem vários homens só andando, não. Lá na Índia, é muitos homens andando. Então, quando você entra dentro, eles passam e encostam em você, porque é muita gente. Um lugar que tem muito homem de todo tipo que você possa imaginar. Um lugar que você chega e que você sente as trevas naquele lugar. Você olha para o chão, é sujo, as paredes são sujas, os ratos estão andando, crianças estão nascendo dentro daqueles prostíbulos. As mães colocam só um lençolzinho assim para tampar, a criança está aqui, a mãe está fazendo o programa aqui. Já chegou criança para a gente lá no prostíbulo com a perna queimada. E aí a gente foi procurar saber, a mãe estava fazendo o programa, a criança começou a chorar, aí a mãe bateu na criança a panela quente, entornou água quente toda na perninha de criança de 2 anos, porque ela não queria parar de chorar. São essas as coisas que chegam para a gente lá. Sabe? No início eu falava assim: Deus, não vou aguentar, meu coração não vai aguentar. Mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para aquilo.
E Deus tem feito algo poderoso ali dentro daquele prostíbulo ali, sabe? Mulheres estão vindo, elas não sabem ler, a maioria não sabe escrever, e Deus nos deu essa ferramenta de montar um curso de inglês dentro do prostíbulo. Que foi uma forma que a gente teve de despistar, na verdade. Porque você não pode chegar lá falando, eu sou missionária, eu vim falar de Jesus, Jesus pode salvar. Não é assim que a coisa... Na Índia, tudo é a longo prazo. Não é nada igual quando a gente fala, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida. Quem me dera. Quem me dera. No início, quando nós chegamos lá, as pessoas mandavam mensagem para a gente, falavam assim, quantos indianos já converteu? Aí eu perguntava, quem quer vir para cá trabalhar para ver como é que é? Sabe, querido, porque indiano lá não aceita Jesus igual no Brasil, não. Lá o indiano aceita Jesus, ele vai para a fila dos deuses. Ele vai acreditar em Jesus, mas vai acreditar em mais 300 milhões de deuses. Então, é uma situação muito complicada. Você tem que estar em oração, você tem que estar buscando a Deus, pedindo direção a Deus. E eu falo que o que mais impacta a minha vida é o batismo. Por quê? Porque quando o indiano ele fala, eu vou batizar, é porque ele largou toda aquela tranqueira, todos aqueles outros deuses. Ali ele está convertendo de fato. Ali ele está entregando a vida dele para Deus. Ali ele está falando, eu não quero mais viver no engano. Então, o mais poderoso para a gente, eu falo com o Bruno assim, meu Deus, Senhor, quanto mais o Senhor nos der, mais nós vamos estar aqui. Quanto mais o Senhor nos capacitar, mais nós queremos estar aqui. Porque é muito ruim você conhecer um Deus e você não poder experimentar milagres dele. Mas enquanto você está experimentando, enquanto você está vendo, isso te dá fôlego. Isso te dá ânimo para você continuar. Amém? E assim, eu não quero demorar muito, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Eu vou tentar resumir bastante. Mas eu queria deixar no seu coração essa palavra que Deus falou comigo a respeito de Moisés e do povo que estava no deserto. Deus falou para mim assim, na tarde de ontem, quando eu estava orando, que nós, como igreja, nós podemos fazer duas escolhas. Nós podemos escolher estar em cima da montanha, falando face a face com Deus, ou nós podemos estar num lugar embaixo da montanha, aonde nós vamos só ver os milagres, vamos continuar reclamando, vamos continuar no nosso conforto, esperando só que Deus faça alguma coisa por nós. Mas eu acredito também que para esse tempo, exatamente esse tempo que o Brasil está vivendo, esse tempo que a igreja de Deus está vivendo, claro que vai ter esses dois tipos de pessoas, mas eu creio muito que vai existir uma igreja que vai ter entendimento e que ela vai falar com Deus face a face. Amém? Uma igreja que vai estar entendendo todos os ciclos, todos os processos. Uma igreja que não vai ficar olhando só para o passado e relembrando daquilo que Deus fez, mas ela vai querer viver o que Deus tem para o futuro. Amém? Quando eu cheguei na Índia, eu falava assim, quando o indiano batizar, a primeira vez que a gente batizar um indiano, nossa, eu vou fazer uma festa. Querido, nós chegamos nessa vila, tinha 20 indianos se reunindo. E a gente começou a reunir com eles, começou a orar com eles, começou a investir na vida deles. Hoje a nossa igreja tem mais de 120 indianos. É dentro de um vilarejo muçulmano. Eu falo, Deus, nada para o Senhor é impossível. Se eu escuto a sua voz, se eu obedeço o seu chamado, se eu entendo o que o Senhor está querendo para a minha vida. Eu não quero, eu falo para Deus, minhas orações todos os dias têm sido, eu não quero mais andar por mim própria, eu não quero mais andar numa via onde eu fico perdida, que eu não sei para onde eu tenho que ir, mas eu quero ouvir nitidamente a sua voz, eu quero ver a sua face, eu quero entender quais os seus sonhos, qual é o desejo do seu coração para a nossa família nessa nação. Porque tudo que você fez e que você abandonou até agora, quando você conheceu Jesus, tem que valer a pena. Você tem que querer experimentar coisas grandes em Deus. Eu fico triste quando as pessoas falam assim, não acontece milagre, morto não está ressuscitando, paralítico não está andando, cego não está enxergando. Mas existe uma promessa que quando ele falou que nós faríamos coisas maiores do que isso. E por que nós não vivemos isso? E por que nós não experimentamos isso?
Eu questiono Deus, falo, Deus, a Índia é uma terra fértil para milagre. A gente tem visto muitos milagres acontecer lá. A gente já viu gente andando que não andava, a gente já viu pessoas engravidando que não tinha 10 anos orando para engravidar. A gente orou, passou alguns meses, a mulher engravidou. Nós estamos vendo milagre acontecer lá. Mas a igreja do Brasil precisa ver isso aqui também. A igreja do Brasil, ela precisa ver o que Deus é capaz de fazer. Mas isso depende muito da nossa renúncia e do nível de intimidade que nós queremos andar com Deus. Amém? Vamos ler deixa eu pegar aqui. Êxodo 16, eu vou ler aqui, versículo 6. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclamais contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Enquanto nós, o que somos? Não são contra vós as nossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Aí pula lá para o 15. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros. O que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Agora vamos pular lá para o 32. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente ao homer, a fim de conservá-lo para que as vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que eu vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Amém? Eu vou tentar explicar rapidinho o que Deus ministrou no meu coração em relação a isso. Moisés andava pelo deserto numa viagem que poderia ter sido meses, e eles ficaram 40 anos caminhando naquele ciclo. Amém? E o que acontece? Moisés sempre estava ali, trazendo a resposta de Deus para aquele povo. Trazendo a resposta de Deus para aquele povo. Um povo que sempre estava vendo milagres, que sempre estava vendo a manifestação de Deus, mas que sempre reclamava, que sempre murmurava. E nunca era suficiente. E aí, quando chegou um tempo ali que eles começaram a pedir comida, Deus liberou o maná sobre eles, e você compreende ali que eles falaram assim: mas o que é isso que está sobre o chão? Eles não reconheceram o pão. Eles não reconheceram o alimento. Aí Moisés teve de novo que falar: isso aí é o alimento, é o pão, é o que Deus está liberando para você comer. E aí, mais lá na frente, Deus fala assim para Moisés: Moisés, pega um pouco desse pão, põe nessa garrafa e guarda, para que as próximas gerações possam ver o que eu fiz no deserto. Porque Deus sustentou literalmente aquele povo no deserto. E existe um homem que pagou um preço para que aquele povo pudesse sair dali. Existe uma pessoa que se colocou na brecha, que se colocou em uma situação para que aquele povo pudesse sair dali. E aí, quando eu li esse texto todo, a primeira coisa que eu falei: Deus, só Moisés mesmo, que eu não ia ter paciência com esse povo. Eu preciso de paciência e de graça do Senhor, porque Deus fazendo tantas coisas e eles, sempre reclamando. E Deus começou a falar: Dani, você pode caminhar comigo de duas formas. Ou você pode caminhar comigo ouvindo a minha palavra, ouvindo aquilo que eu tenho pronto para lançar sobre a sua vida. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés e ele entendeu isso, amém? E ele cumpriu isso. Deus tinha uma promessa para aquele povo, amém? Mas aquele povo sempre olhava para trás. Aquele povo sempre olhava para aquilo que tinha feito só lá atrás. Olhava para o Egito, tinha saudade do Egito e das coisas que eles viviam lá. E aí Deus começou a falar: Dani, ou você começa a querer andar comigo face a face, experimentar um novo que eu tenho para a sua vida todo dia, ou você vai viver só de coisas do passado. Ou você vai se alimentar só de coisas que eu fiz lá para trás. E mesmo assim você não vai ficar satisfeito. Então eu creio muito que Deus vai levantar uma igreja que ela não vai murmurar mais, que ela não vai reclamar mais.
Mas aí você pode virar e falar assim, mas como assim, Dani? Você fala que eu não posso reclamar se eu estou passando... Você não sabe da minha vida. Eu estou com problema financeiro, estou com problema com meu marido, estou com problema dentro de casa, estou com problema no trabalho, meu filho está desempregado, meu filho não está estudando, meu filho me passou na escola, você não sabe dos meus problemas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que é o que tem acontecido na nossa vida no campo. Todas as situações e adversidades que Deus tem lançado sobre a nossa vida são para que nós amadurecemos e que Deus forge o nosso caráter nele. Então você tem uma escolha, querido. Ou você entende o que Deus está fazendo com você aqui agora e passa para o novo ciclo, ou você fica nesse ciclo até você entender. Que foi assim que eu aprendi isso aqui no Amazonas com o pastor Odaí. Foi assim que aconteceu com a nossa vida. Então, enquanto você se coloca num lugar onde você reclama, onde você não entende, onde você não coloca prioridade que Deus ele tem o controle da sua vida, é onde você começa a passar por aquela prova e você nunca sai dela, porque você não entende o que é fé. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus e nós colocamos ela em prática, nós experimentamos os milagres de Deus. Talvez, eu falo que toda vez que a gente chega aqui na igreja, que você olha para mim, que você olha para o meu esposo, vocês estão vendo um milagre, porque praticamente eu preciso quase que um valor de um carro para chegar aqui no Brasil. E eu quero dizer para vocês que nós não temos salário e que nós não sabemos quanto que vai cair na nossa conta. Aí você pode pensar, nossa, mas como assim? E não pensa que foi fácil, não. Teve um processo até para entender como nós iríamos fazer para confiar em Deus. E Deus está falando, confia em mim, confia em mim. Foi chegando perto de vir para o Brasil de novo, eu comecei, ai meu Deus, e dinheiro para a gente, a passagem é cara. E Deus falou, de novo? Você vai fazer como esse povo do deserto ou você vai fazer como Moisés? Já é o 3º ano que você volta para o Brasil, eu nunca deixei de levar vocês para o Brasil, eu nunca deixei de sustentar aquilo que eu coloquei na mão de vocês. Tem pessoas que estão lá na Índia há 10, 12 anos, não conseguiram fazer nada, que nem a língua do local fala ainda. Vocês têm 3 anos de Índia e eu estou movendo e você vai me perguntar como que vocês vão para o Brasil? Aí eu falei, Deus me perdoa. Perdoa que agora eu foi com vergonha. Sabe, querido, é difícil, sabe? Às vezes eu acho que Deus tem uma paciência de Jó com a gente, sabe? Meu Deus, a gente chega diante de Deus, a gente só reclama. A gente reclama da igreja, reclama de casa, reclama do marido. Eu reclamo também. Reclamo. Fala que às vezes assim, está dormindo com o inimigo. Está dormindo com o acusador. Fala, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, Jesus. Me ajuda aqui. Mas às vezes está com adversidade, eu louvo a Deus pela vida do Bruno, eu falo isso toda a igreja, eu honro ele, porque o problema chega, começa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Esse menino vira para mim e fala assim, vai dar tudo certo. Eu falei assim, ele vai direto para o céu, Senhor. E eu garro na perna dele, porque como é que pode? Esse homem não reclama de nada, gente. Né? Então, assim, Deus, ele une pessoas por propósito. Tudo que ele faz já é de caso pensado, já está pronto para ele, não é você que vai fazer, a ideia não é sua, você somente será aquele que vai ser usado por ele, amém? Então, quando você começa a entender que tudo que você tem, tudo que você é, não é seu, é dele, então ele se manifesta de forma mais rápida. Então, todas as vezes que nós começamos a entrar em situações que nós não tínhamos o controle, nós começamos a devolver para Deus. Deus, amém. Nós vamos para o Brasil? Vamos. A passagem é sua, eu tenho que ir. Deus, vamos tirar o visto? Vamos. Vou falar para vocês, nós fomos agora no consulado tirar o visto nós trocamos o nosso visto, que era de estudante, para o visto de business. Porque a gente legalizou a cooperativa está crescendo, então nós vamos voltar com visto de business. E o indiano, se você entregar qualquer papelada para ele, se faltar um papel, ele não te dá o visto, ele não te dá nada. E fomos para lá, para o consulado. Chegou lá eu e o Bruno estava até tremendo, o Bruno nervoso, e eu também passei mal uma noite antes, porque a gente fica com medo, né? A gente é muito incrédulo, misericórdia.
Eu não sei nem porque que eu estava sofrendo, porque se Deus começou uma obra naquele lugar, Ele vai deixar pela metade por acaso? E o que eu estava sofrendo, passando mal, esse homem tremendo, eu com dor de barriga, como é que é isso? Então, o que eu quero que você entenda é que nós sofremos porque nós não somos inteligentes, nós não confiamos suficientemente no Deus que a gente fala que é grande. Amém? Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos entender melhor essa palavra poderosa, que existe uma promessa para aqueles que acreditam. Então nós entramos ali no consulado, aí eu não sei, me deu uma paz a hora que eu entrei, eu virei para o Bruno assim, acalma a tua alma. Deus não vai parar o que Ele começou naquele lugar. Nós temos orado durante 3 anos, que quando Ele fechar o visto para nós, é porque nosso tempo terminou naquela nação. Nós cremos que nós vamos plantar igrejas em outros lugares, em nome de Jesus. Mas por agora é Índia. E Ele não vai tirar a gente de lá simplesmente de qualquer jeito. Não vai ser um indiano que vai virar para nós e falar assim, eu não vou dar o visto para vocês. Ele não manda em nada. O nosso Deus, Ele tem controle de todas as coisas. E aí nós fomos com a papelada, o Bruno sentou lá com ele, e ele começou a perguntar, e Bruno, papel para cá, papel para lá, voava papel. E eu lá, sentada lá atrás, orando, falando em línguas, falando, sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Jesus tem misericórdia. E ele lá conversando com o indiano pergunta ali, de repente esse indiano não achou um papel que ele precisava. Eu falei, agora nós vamos voltar, agora nós não vamos para a Índia mais, Jesus. Minha casa, aí já comecei a pensar na minha casa, na escola das crianças. Gente, a gente é terrível. A gente é terrível. A gente não confia em Deus, não. Nós, sabe por que a gente apanha? Porque a gente coloca Deus num lugar que não é dele, sabe? E aí comecei a pensar, assim, fez uma novela na minha cabeça. Aí depois, só que eu sou assim, faz a novela e daqui a pouco eu já volto arrependendo aqui embaixo. Perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. Você entendeu? Você vai aqui, ó, Jesus, a minha casa, o sangue de Jesus tem poder, Jesus, eu já estou voltando aqui. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Acho que Jesus olha para mim, ele até ri. Ele fala assim, é muito louca, meu Deus do céu. Mas Deus precisa de gente louca, e na palavra dele fala que nem os loucos vão errar o caminho. Aleluia, Jesus, estou dentro. Vou entrar de qualquer jeito. Então, aí, e conversa vai, conversa vem. Ele entregou as papeladas. Esse indiano, gente, tem capacidade. Virou para ele e falou assim, olha, que faz o seguinte. Pode ir, depois você manda isso por e-mail para mim. Eu falei, o quê? Indiano fala para mandar documento de empresa por e-mail, se esse não é o Deus que eu sirvo, quem que é? Sabe? Deus, Ele faz o jeito dele, gente. Eu conheço várias pessoas que tentaram entrar na Índia com business e não conseguiram. Eles não conseguiram entrar com visto de trabalho. Então, Deus, Ele continua querendo ter o controle da nossa vida, amém? Ele continua querendo cuidar de nós. Ele é o que tem o melhor plano para nós. Mas nós é que interrompemos os planos dele para nós. São nós que paramos o nosso ministério, são nós que paramos aquilo que ele quer fazer. E aí, depois de muito tomar bastante couro no lombo, nós decidimos lá em casa que nós não íamos dar mais palpite, que a gente ia escutar e ia fazer, independente da decisão que fosse de Deus, sabe? E isso tem andado rapidamente, que Deus está fazendo lá, está sendo tão rápido, que eu falo, Deus, será que nós vamos dar conta? E Deus fala, isso não é seu, isso é meu. Isso não é seu, isso é meu. E aí eu nunca consigo, eu falo assim nas igrejas, alguém tem chamado para a Índia, ninguém levanta a mão, nunca tem ninguém querendo ir para a Índia. Eu falei, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Aí sabe o que está acontecendo? As pessoas não querem ir, o que Deus faz? Levanta outros. E sabe quem que Ele está levantando? Os próprios indianos. Os próprios locais estão vindo e estão trabalhando com a gente. E aí eu falo assim, glória a Deus, sabe por quê? Deus, que um dia eu não vou estar mais lá, eles vão tocar esse negócio. É eles que vão dar continuidade, porque o importante não é como começa, mas como termina. A gente não vai ficar lá para sempre. Então é importante aquilo que Deus te dá, você construir um alicerce de forma que ele não caia, que ele permaneça para sempre. Eu quero, quando está velhinha, se Jesus não voltar antes, eu quero olhar para a Índia e ver aquilo lá continuando. Aquela igreja crescendo, aquelas mulheres
sabe, crescendo em Deus. É isso o desejo no meu coração. Porque foi por isso que nós abrimos mão de tudo, entendeu? Então eu penso que Deus ele não resiste quando você dá tudo que você tem. Quando você fala para Ele, Deus, eu quero que você assuma a minha vida a partir de agora, de verdade. Querido, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, desde pequenininha. Eu tenho pastores na minha família, meus irmãos são missionários. E aí, assim, eu dormi, assim, minha tia pregando, eu dormia em cima do púlpito, na cadeirinha. Eu já ouvi tudo de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você, talvez você fique escandalizado. Eu conheci Jesus de fato no campo missionário. Porque aí eu tive que depender dele. Então, quando você está no lugar que você depende dele, você começa a experimentar dele, amém? Eu tenho certeza que se eu falar assim, levanta a mão quem está com problema aí, todo mundo tem, porque até eu tenho. Mas aí, se você quer experimentar os milagres de Deus para a sua vida, você precisa entregar esse negócio para Ele. Você precisa começar a confiar, exercer essa fé que a palavra de Deus fala. Então, nós temos vivido isso na Índia, nós temos experimentado isso na Índia. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, mas Deus procura pessoas que querem ser santos, que querem ser aprimorados no caráter por Ele, que quer mudar todo dia. Essa mudança ela é diária. Ela não é uma mudança que você ora e fala assim, amém, Senhor, hoje entrego a minha vida, eu não vou pecar mais. Tem uma frase, né? Hoje eu não vou mais pecar. Aquele negócio assim, o povo fala, né? Tem uns negócios assim. Gente, é diário. É renúncia diária, é perdão diário. Eu falo que o avivamento ele vem quando nós renunciamos a nós mesmos. Quando nós começamos a falar para Deus, eu preciso do Senhor. Eu não posso sem o Senhor. Eu sou miserável. A primeira oração do seu dia precisa ser essa, querido. Me desculpe. Você tem que levantar. Deus, eu não sou nada. Essa Índia aqui vai me matar, mas eu sei que o Senhor vai me segurar. Eu não sei falar, eu não sei fazer. Eu sou dependente do Senhor. Gente, você ora esse negócio e Deus vem. Ele vem de uma forma poderosa sobre a sua vida. Para de chegar no teu quarto, no seu íntimo com Deus e falar, Deus, o meu problema, Deus. Começa a entregar o que você tem para Ele. Começa a exaltar o nome dEle, sabe? Porque a palavra de Deus fala que Ele tem prazer em satisfazer o desejo do coração daqueles que lhe obedecem. Amém? Então, quando você de fato começa a ter essa maior com Deus, você começa a ser transformado de dentro para fora. Então você já não prega mais com as palavras, você prega com a sua vida. As pessoas vão olhar para você, não vai precisar falar de Jesus não, porque elas vão ver o próprio Deus na sua vida. Elas vão te procurar porque elas veem o próprio Deus na sua vida. Quando Jesus atravessava o rio e vinha, o que as multidões faziam? Vinham tudo atrás dele, porque Jesus atrai. Ele atrai. Você pode reparar que pessoas que andam com Deus, todo mundo quer estar perto dela. Porque elas têm algo para oferecer, elas estão sempre transbordando de Deus, transbordando. Você precisa ser essa pessoa aqui na igreja. Você precisa transformar os lugares que você passa. Você precisa tocar a vida do seu irmão. Você precisa começar a se preocupar com o seu irmão. Para de preocupar com o seu problema, independente do que você tem. Se você começar a preocupar com aquele que está do seu lado, Deus vai resolver o seu problema. Amém? Deus vai resolver a sua vida. Enquanto você olha para o seu eu, para as suas dificuldades, você fica paralisado. Mas quando você exerce os frutos de Deus, o caráter de Deus, Ele vem e começa a arrumar a sua casa. É assim que Deus faz, não tem outro jeito, gente. É assim que Deus age. E eu creio que o que Deus tem para essa comunidade é uma comunidade de amor. É uma comunidade onde Deus quer usar essas pessoas para a glória dEle. Amém? Eu falei de manhã, vou falar de novo. Quando eu li esse cartaz, aperfeiçoando os santos para um propósito. Gente, é isso que Deus quer fazer. Nos aperfeiçoar na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, para o propósito que Ele tem para esse lugar. Deus não trabalha com crianças. Deus trabalha com pessoas maduras. E não se espante se alguém mais novo que você, ou alguém que chegou ontem na igreja, começar a voar em Deus, porque tudo depende da intimidade que você tem com Ele.
Ah, mas ele chegou ontem, já está. Querido, é você que define o nível de intimidade que você quer ter com Deus. É você que define se quer andar em cima da montanha ou embaixo da montanha. Amém? Eu creio nos planos de Deus para esse lugar. E eu creio que Deus vai fazer muito por esse lugar. Eu sou participante do que Ele está fazendo aqui. Eu estou lá na Índia cumprindo uma profecia que foi lançada para essa igreja. E Deus me trouxe lá de Minas para que isso fosse cumprido aqui, entendeu? Você está aqui não só para ouvir uma boa palavra, mas você está aqui para entender hoje o que Deus tem para fazer na sua vida. E que não pode ficar parado. Para a gente terminar, a pior coisa, querido, é você conhecer Jesus, de ouvir falar e não conseguir viver aquilo que Ele tem para você. O nosso maior investimento é o reino de Deus. A nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. Porque essa vida aqui, ela passa muito rápido. E quando você vê, ela já passou. E eu tenho muito temor de Deus, o que vai ser quando terminar esse negócio aqui. O que Ele vai perguntar para cada um de nós. É uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um temor muito grande com aquilo que Deus está colocando na nossa mão naquela nação. Eu preciso fazer isso com zelo. Preciso fazer isso com amor. Eu preciso fazer com entendimento, com graça, com sabedoria. Que não vem de mim, mas que vem de Deus. Amém?